A cada 53 segundos, um trabalhador brasileiro sofre um acidente de trabalho. Como advogado, é nosso dever garantir que esses direitos a uma indenização sejam assegurados por uma ação de indenização por acidente de trabalho. Inclusive, se você acha que essa indenização só é devida quando há dolo ou culpa do empregador, fica comigo até o final desse vídeo que você vai ver como esse entendimento está ultrapassado. Você vai encontrar aqui hoje as melhores práticas para essas ações de indenização, inclusive como estimar os danos e como usar uma fundamentação jurídica sólida para esse tipo de caso. Além disso, a gente vai ver através de 2 casos reais como esses valores podem ser atualizados, quantos de honorários você pode receber em ações como essa. Mas para você já ter uma noção de quantas são essas condenações, a gente vai ver aqui uma notícia lá do TRT de Minas, falando que um trabalhador foi indenizado no valor de 60 mil após ter um dedo decepado e uma máquina de corte de madeira. Os integrantes da primeira turma do TRT de Minas fixaram esse valor de indenização por danos morais em 30 mil e indenização de danos estéticos também em 30 mil. Segundo a magistrada, as provas dos autos não evidenciaram que a empregadora adotou medidas eficazes de segurança e medicina do trabalho. Então aqui a gente já tem um exemplo de quantas essas indenizações podem chegar e a gente vai ver então mais decisões também, como está o entendimento atualizado do STF e do TST sobre o tema. É legal ter em mente também que existe um amplo mercado para atuar nesse tipo de serviço. Os dados do INSS registraram 603.825 mil acidentes e 2.694 óbitos relacionados ao trabalho no Brasil, ainda em 2023. Os dados do Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho também podem ajudar isso, analisando as notificações trabalhistas que a gente teve nos diferentes estados. Analisando essa distribuição geográfica, então, das notificações, a gente vê que São Paulo é recordista, com 93 mil casos em 2022. Além disso, um dado legal para a gente olhar é o número de casos a cada 10 mil trabalhadores. Ele vai dar então uma representação de densidade conforme o número de habitantes. A média nacional em 2022 foram 40 casos a cada 10 mil trabalhadores, o que é bastante coisa. E quando a gente olha para essa distribuição, essa densidade geográfica, a gente consegue observar, tem até uma imagem, um mapa bem legal aqui, que a gente pode ver que os estados mais afastados, a gente tem uma ocorrência ainda maior de acidentes. Por exemplo, no estado do Amapá, a gente tem 168 casos a cada 10 mil habitantes, no Rio Grande do Sul, 98 casos a cada 10 mil habitantes. Acre e Paraná são estados que figuram ali no topo, considerando então essa densidade demográfica. E mais um detalhe interessante para a gente ter uma noção desse mercado é que 52,92% dos acidentes de trabalho são considerados graves. E isso nos leva a crer então que esses casos muito provavelmente vão nos levar a uma ação de indenização. Bom, então qual é esse serviço, né? Vamos falar especificamente qual é o serviço que a gente está tratando. A gente vai falar então da ação de indenização por acidente de trabalho. E a gente tem alguns pedidos específicos nesse tipo de ação. A gente pode fazer o pedido de indenização por dano moral, estético e material, todos decorrentes então desse acidente de trabalho. A depender do caso, você pode ter que comprovar culpa ou dolo do empregador, mas a gente já vai falar também no entendimento sobre responsabilidade objetiva do empregador nesses casos. É que em determinadas situações, a atividade do trabalhador já envolve riscos, então é possível essa caracterização dessa responsabilidade objetiva. O que definiu, o que pacificou isso é o tema 932 do STF, que foi concluído ali em 2020. A gente vai ver melhor essa decisão agora. Então, lá no tema 932 do STF, foi decidido o seguinte, que é constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes do acidente de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial com potencialidade lesiva, e implicar um trabalhador um ônus maior do que os demais membros da coletividade para fazer esse tipo de prova. E isso significa, então, que independente de dolo ou culpa da empresa, ela vai ser responsabilizada por essa indenização, por esse acidente de trabalho, por esse dano, né, então, causado pelo acidente. E o cliente, então, para esse tipo de ação, é um cliente que sofreu um acidente de trabalho e teve algum dano por isso, seja ele material, moral ou estético. Bom, e os principais pontos de atenção, então, nesses processos são os seguintes. Primeiro vai ser comprovar o dano por um laudo pericial para demonstrar a extensão desse dano, enquanto isso comprometeu o trabalhador, e normalmente isso vai ser feito por um laudo pericial. O segundo ponto vai ser comprovar uma ação ou omissão do empregador, que vai levar a essa responsabilização dele, normalmente o que pode ser feito inclusive por testemunhas, e também, né, pela própria comunicação de acidente de trabalho, a CAT, mas a gente sabe que em muitos casos o empregador nem chega a emitir essa comunicação. Em alguns casos vai ser necessário, então, provar a culpa ou dolo, quando a gente estiver falando de responsabilização subjetiva, provar a causalidade entre o dano sofrido e o acidente para fazer a responsabilização da empresa. O que vai ser feito também pelo laudo pericial. Para ver esses entendimentos aplicados na prática, então a gente vai olhar agora os estudos de caso. Nesse primeiro estudo de caso, a gente está falando aqui de um trabalhador que era um motorista de caminhão. Ele foi admitido em 6/12 de 2021, com um salário ali de R$ 2.000, mais ou menos. Em agosto de 2022, então, a empresa retirou ele dessa função de motorista de caminhão, colocou ele numa função de motoboy e passando então a fazer uma função totalmente diferente ali, passando a fazer entregas ali de motocicleta. Então, lá no dia 19/8 de 2022, ele sofreu um acidente de trabalho. Ele estava fazendo lá uma entrega e o portão da empresa, no local onde a gente estava fazendo a entrega, caiu sobre ele, ele machucou o tórax e a perna. E a empresa, né, a empregadora dele, ao invés de emitir uma comunicação de acidente de trabalho, de fazer tudo direitinho, simplesmente colocou ele de férias. Ele nem tinha, assim, período aquisitivo ainda para as férias, mas a empresa acabou colocando ele de férias ali por 15 dias.
Bom, e o que aconteceu na sequência? Esse empregado voltou das férias, mas ele ficou afastado por mais 13 dias. Depois de voltar dessas férias obrigatórias ali, ele foi realocado para uma função de agente de portaria, sem qualquer emissão ali de um atestado de saúde ocupacional. Mas ele ainda estava sentindo muitas dores no tórax, na perna, e teve uma recomendação de afastamento por mais 20 dias. O que ele fez? Ele precisou fazer um agendamento, então, de perícia no INSS, já que o empregador não tinha emitido o CAT. O empregado, então, ele aguardou por mais 3 meses praticamente. Ficou ali outubro, novembro e dezembro, ainda de 2022, aguardando ali por essa perícia. Só que durante todo esse intervalo ele ficou sem remuneração, então lá em 8/1 de 2023 ele pediu à empresa para tentar retornar às funções, a trabalhar, porque ele já estava desesperado. A perícia estava demorando, a empresa não estava dando suporte, então ele pediu para retornar ao trabalho. E a empresa acabou aceitando então que ele retornasse sem realizar o exame de saúde ocupacional. E daí, logo no retorno, em 12/1 de 2023, a empresa demitiu ele sem justa causa. E depois de passar por tudo isso, então esse empregado foi lá e ajuizou, em 26/4 de 2023, uma reclamatória trabalhista. O advogado do empregado então alegou a responsabilidade subjetiva da empresa pelos riscos inerentes à ilha da atividade, como motorista de motocicleta, e também contextualizando ali que ele foi desviado da função que originalmente ele foi contratado. E considerando então a natureza gravíssima do acidente sofrido, esse advogado pediu para o cliente dele 50 vezes o salário dele como indenização por dano moral, pelo toda a força de trabalho que ele perdeu ali com base no quadro, né, de saúde dele após esse acidente. E nesse caso então, essa quantificação do valor desse pedido de dano moral chegaria ali em R$100 mil, multiplicando o salário do trabalhador, que era cerca de R$2 mil por 50. Esse advogado pediu também um dano material, considerando que o reclamante, o autor da ação, tinha 51 anos da data do acidente e foi estimado então que ele teria perdido 25% da capacidade laborativa para o resto da vida. Sendo assim, ele exigiu 24 anos, considerando ali a expectativa de vida nacional até os 75 anos, desse dano de 25% sobre o salário do empregado como uma reparação em dano material. Totalizando então 150 mil ali aproximadamente a título de danos materiais como pensionamento vitalício. Por fim, foi pedido também quase aproximadamente mais 100 mil pelos custos com despesas médicas e os lucros cessantes que o cliente dele teve. O advogado também pediu uma indenização pela estabilidade, considerando que o empregado foi demitido mesmo depois de sofrer o acidente de trabalho, e além disso ele também pediu um adicional de 40% ali pelo desvio da função que o empregado foi submetido. E para fechar os pedidos desse caso, também foi pedido então honorários sucumbenciais ali no percentual de 15%. Em setembro de 2023, teve uma audiência sem conciliação, foi designada uma perícia médica para avaliar os danos do empregado, que o empregado sofreu. Houve uma nova tentativa de conciliação em dezembro de 2023 e por fim a sentença veio lá em janeiro de 2024. Com a seguinte conclusão desse caso. Houve um pedido de inversão de ônus da prova que foi julgado improcedente, o desvio de função foi julgado inepto, porque o advogado acabou confundindo com o acúmulo de função, e no caso de desvio de função ele deveria ter indicado qual era o salário correto para a função de motoboy. Em relação à responsabilidade civil, ela foi comprovada na instrução processual, inclusive pelo laudo do perito. O laudo pericial ele, então comprovou a responsabilidade da empresa. Houve então uma condenação de danos morais, arbitrada ali em R$5 mil, considerando a extensão dos danos do empregado. Em relação aos danos materiais, houve uma diminuição da capacidade laborativa, comprovada ali em 30%. Foram considerados então os 20 anos de expectativa de vida multiplicado ali por 13 meses, e o juiz também considerou um deságio de 30%, já que o valor seria pago em parcela única. E o montante então final para essa indenização chegou ali em 96 mil aproximadamente. Foi julgada procedente também a indenização pela estabilidade e houve a condenação então dos honorários sucumbenciais. Em fevereiro de 2024, a reclamada entrou com recurso ordinário e em maio de 2024 o TRT voltou para julgamento e esse processo, é um caso real, ainda está aguardando o julgamento para a gente ver o desfecho e a conclusão. Bom, então vamos falar agora de quais fundamentos são os principais que não pode faltar na sua petição para esse tipo de ação trabalhista. Como fundamento principal ali, a gente vai falar do artigo 7º, inciso 28º da Constituição Federal, lista entre os direitos dos trabalhadores, né, o seguro contra acidente de trabalho, a cargo do empregador, e sem excluir a indenização a que está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa, quando tiver ali essa responsabilização, né, no caso de acidente de trabalho. Todo o título 2A da CLT, que vai tratar sobre toda essa parte de danos extrapatrimoniais, o artigo 927 do Código Civil, o artigo 186 do Código Civil, o artigo 193, parágrafo 4º da CLT, que vai especificar quais são as atividades e operações consideradas perigosas, e especificamente para esse caso, lá no parágrafo 4º, já é especificado que as atividades do operador de motocicleta são consideradas perigosas. E também o artigo 223G, parágrafo 1º da CLT, que vai falar de como o juiz deve apreciar o pedido de indenização, como ele vai parametrizar, fixar essa indenização que vai ser paga, seguindo ali alguns parâmetros. Esse artigo vai falar então que se a ofensa for de uma natureza leve, ela pode ser de 3
vezes o último salário contratual do ofendido. Se ela for de natureza média, até 5 vezes o último salário contratual. Se for de natureza grave, até 20 vezes o último salário. E se for de natureza gravíssima, até 50 vezes o último salário contratual do ofendido. Mas será que esse é o único parâmetro? Fica limitado a isso? Bom, a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse artigo mais pra frente, para a gente ver como está o entendimento da jurisprudência atualizado sobre isso. E a gente viu então que nesse primeiro estudo de caso, o advogado baseou o pedido de indenização com base nesse artigo 223G, mas vamos dar uma olhadinha como que está a jurisprudência atualizada sobre o assunto. Será que realmente fica limitado a esse parâmetro? Será que a gente não consegue ganhar uma indenização maior do que essa? Bom, já vou contar para você então como que está o entendimento atualizado desse tema. Agora a gente vai ver então o segundo estudo de caso para entender um pouco melhor desse tipo de ação e ver outros desdobramentos desse tipo de caso. Nesse segundo estudo de caso, o reclamante foi admitido em 11 de 4 de 2013 no cargo de ajudante da área de terraplanagem, e ali com um salário líquido de R$ 1.295. Ele desempenhava suas atividades de terraplanagem e também junto à equipe de reciclagem com auxílio de equipamentos e rolos e recicladoras. No dia 2 de 12 de 2018, após uma forte chuva, ao pegar um saco de cimento que ficou para trás, o trabalhador sentiu uma forte dor do dedo médio da mão esquerda. Uma sensação de choque ali que deixou ele bem preocupado. Logo em seguida, ele comunicou ao empregador, que imediatamente determinou que ele suspendesse as atividades. Mas depois, após comunicar à equipe de segurança do trabalho sobre essa dor que ele estava sentindo, acabou sendo orientado a retornar ao canteiro de obras. No dia seguinte, então, o trabalhador foi orientado a retornar ao canteiro de obras, a voltar no local onde estavam acontecendo as atividades e ficar observando as atividades do dia, sem comentar com os colegas de trabalho o que tinha acontecido. No dia 5 de 12 de 2018, o trabalhador foi orientado a voltar para casa. Ele estava trabalhando numa outra cidade. A empresa disse que teria uma viatura ali esperando por ele para ajudar a prestar atendimento, já que ele tinha comunicado que as dores continuavam, que ele não estava conseguindo trabalhar. Então ele teria um auxílio ali para ser levado no hospital, já que a situação tinha piorado. Mas isso na verdade não aconteceu. O que estava esperando por ele ali então era um termo para que ele assinasse. Foi pedido que ele assinasse um termo explicando que a culpa da volta antecipada dele para casa era na verdade uma doença, ignorando totalmente o acidente que tinha acontecido. E ele acabou sendo coagido e assinou esse termo. Na sequência, já no dia 6, o trabalhador acabou indo no hospital por conta própria e descobriu que ele teria que fazer uma cirurgia na mão para reparar ali o que tinha acontecido. No dia 15 do 1, então, ele realizou a cirurgia e tendo que se afastar, então, a partir do dia 17, né, ficando ali internalizado. A empresa chegou a fazer um comunicado para o INSS, mas foi um comunicado de auxílio-doença e não um comunicado de acidente de trabalho. Bom, no fim das contas, esse trabalhador lesionou o tendão flexor do dedo médio e ele foi submetido então a uma cirurgia para corrigir isso. E ele chegou então a perder a mobilidade da mão esquerda, né, e do dedo em questão. Diante de todo esse quadro, então ele foi e entrou com uma reclamatória trabalhista para exigir a reparação desses direitos dele. Lá nessa ação foram feitos principalmente 3 pedidos: lucros cessantes, dano moral e danos estéticos. A indenização por lucros cessantes considerou uma expectativa de vida até os 73 anos, como o empregado tinha 65 ali na data do acidente, então seriam 8 anos de salário líquido dele, na época ali era 1.295, o que chegaria ali no valor de dano material de 124 mil. Então, como o empregado tinha 65 anos ali na data do acidente, tinha uma expectativa então de mais 8 anos ali de vida, uma expectativa de receber mais 8 anos de salário ali do empregado, que na época dos fatos era quase R$ 1.300, totalizando ali cerca de R$ 125 mil de dano material. Para fundamentar o dano moral, foi pedido 50 vezes o salário desse empregado. Para fundamentar o pedido de dano estético, foi sugerido uma indenização de 200 vezes o salário mínimo. Foi pedido também a inversão da ônus da prova, os honorários de sucumbência em 15%, justiça gratuita, juros, correção monetária. Teve uma primeira audiência, depois foi marcada a perícia, teve uma nova audiência após a perícia, mas não teve nenhuma conciliação, não teve acordo, e o processo, né, chegou na sentença. E para surpresa desse trabalhador, o juiz de primeiro grau negou totalmente os pedidos da inicial, por considerar que ele já tinha uma idade avançada na época que isso aconteceu. E teria um desgaste natural do corpo ali que teria ocasionado a lesão. E o trabalhador, então, acabou sendo condenado em custas da perícia e em custas processuais. Mas foi interposto, então, um recurso ordinário no TRT e vamos ver, então, qual foi o desfecho. O TRT entendeu, sim, que a empresa poderia ser condenada nos 2 tipos de responsabilidade, tanto a objetiva, porque o trabalho implicava no carregamento de peso e emprego de força, então sempre existiria o risco de lesão, ou subjetiva, inclusive, para colocar um trabalhador de 65 anos para realizar uma atividade sem oferecer meios de atenuar esses riscos ergonômicos. O tribunal entendeu, então, que a incapacidade era total, mas temporária, e o trabalhador conseguiria desempenhar futuramente outros tipos de funções. Então foi arbitrado danos morais no valor de R$10 mil aproximadamente, considerando ali 7 vezes o salário bruto dele. Em relação ao pedido de danos estéticos, o laudo pericial concluiu que a cicatriz que foi gerada ali era mínima, então isso acabou sendo mantido como improcedente, esse pedido de indenização. E em relação ao dano material, o que o tribunal concedeu foi o seguinte: ele considerou que o autor já não estava mais incapacitado totalmente para o trabalho, apenas para algumas atividades, que a lesão estava estável e, além de tudo, esse trabalhador já era aposentado por tempo de serviço. Então, o TRT atribuiu mais 5 salários brutos dele para compensar ali os danos materiais que ele teve com todo o tratamento dessa lesão.
considerando ali gasto com medicação, fisioterapia, totalizou ali mais uns R$ 7.000. E por fim, teve mais condenação de honorários, custas e todas as atualizações monetárias. Apesar de, nesse caso que a gente viu, não ter acontecido a condenação em danos estéticos, ela não aconteceu porque a cicatriz ali foi mínima, mas vou trazer aqui para vocês uma decisão que é possível sim acumular, né, o pedido de dano moral com dano estético. Caso você tenha um caso assim, em que a lesão realmente chegar nesse ponto de causar um dano estético, de atrapalhar essa percepção de imagem ali, pessoalmente, diante da sociedade, é importante que você faça também esse tipo de pedido para o seu cliente. Vou destacar aqui então uma decisão que julgou procedente esse tipo de pedido. Essa é uma decisão lá do TST que fala então da possibilidade de acumulação do dano estético com a indenização por dano moral, havendo uma lesão desfiguradora decorrente do acidente de trabalho, pelo qual a pessoa se tornou visualmente marcada, que vai então caracterizar o dano estético, e ainda um desconforto íntimo, que gera o dano moral, que são direitos distintos que são lesados nesse tipo de situação, não configurando um bis in idem. Então, caso você tenha um processo semelhante, essa decisão aqui vai ajudar bastante na sua petição. Bom, então como são os honorários nesse tipo de ação? Eu vou comentar aqui que é praticado e a gente vai ver então, com base nos pedidos desses exemplos que a gente viu nos estudos de caso, quanto que ficaria cada uma dessas ações. O que é muito comum em termos de honorários nesse tipo de ação é a gente ter honorários sucumbenciais, que vão variar de 5% a 15%, e os honorários contratuais, que vão variar de 20% a 30% do valor da condenação. Então, pegando o primeiro estudo de caso, quando a gente olha lá no cálculo jurídico e monta todos os pedidos, coloca todas as verbas que foram pedidas e que foram já avançando para uma fase de liquidação, tudo aquilo que foi conquistado ali na sentença, a gente poderia chegar ali num valor total de quase R$ 140 mil, R$ 138.547,10, acumulando todos os pedidos dessa ação. Com base nesse valor, a gente pode chegar então em honorários advocatícios sucumbenciais de 5%, que foi o que teve na primeira condenação, que levaria ali em cerca de R$ 6.927,36, e honorários contratuais de 30% sobre o êxito, chegando no valor de 41 mil aproximadamente, com um total de honorários de 48.491,49 para esse primeiro caso. E já no segundo estudo de caso, então, a gente vê ali um valor bruto aproximado do cálculo, R$ 20.954,32, fazendo ali também honorários, né, de sucumbência de 5%, chegaríamos em R$ 1.047,72, e honorários contratuais de 30% sobre o êxito, com mais ali então R$ 6.286, somando ali um total de honorários de R$ 7.332,02 para esse caso. A gente vê aqui uma discrepância entre os dois casos. Isso acontece porque esse tipo de ação vai variar muito conforme a extensão do dano que aconteceu ao seu cliente. Cada caso tem que ser analisado com cuidado, por isso é importante então exigir um bom laudo pericial, trabalhar por um bom laudo pericial dentro da sua ação que vai dar essa dimensão da extensão do dano. Principalmente para analisar, né, a perda de capacidade laborativa do seu cliente. O que vai garantir então uma boa indenização é o quanto de fato o seu cliente foi lesado nesses casos. Quanto mais grave a lesão e as atitudes da empresa, maior vai ser a indenização final. Sempre tendo em mente também a capacidade laborativa restante do cliente, como a gente viu, né, naquela análise ali, naquela projeção ali da expectativa de vida. Ele foi prejudicado nesses próximos anos de trabalho. Bom, e para fechar então vamos ver 3 erros comuns nesse tipo de ação. O primeiro deles é se limitar a valores condenatórios conforme o artigo 223G, parágrafo 1º lá da CLT, como a gente conversou mais cedo. E por que isso é um erro? Bom, como a gente viu mais cedo, esse artigo fala que um dano gravíssimo pode levar, então, essa condenação até de 50 vezes o salário do empregado. Porém, esse artigo ele é só um critério delimitador, ele não é absoluto. Nada impede, então, que você faça um pedido de indenização que ultrapasse esse valor. Como a gente falou no decorrer desse vídeo, a indenização tem que ser proporcional aos danos causados por um empregado, conforme o tamanho da lesão que foi causada nesse acidente. Pois imagina comigo um caso que o trabalhador sofreu um acidente de trabalho, sofreu uma lesão nas pernas ali permanentemente. Poxa, isso daí é algo que é quase imensurável, né? O quanto isso vai atrapalhar, o quanto isso vai mexer com a capacidade laborativa dele, que isso vai impactar na vida dele. É quase impossível quantificar ou até compensar uma lesão como essa. Então é possível sim fazer um pedido de indenização por dano material, moral e estético que ultrapasse esses 50 salários do empregado, como no exemplo como esse, né, com a perda total ali do movimento das pernas. E esse foi o posicionamento do STF nas ADIs 650, 669 e 682 ainda em 2023. Eu vou deixar o link dessa decisão para vocês darem uma estudada e usar também de referência e fundamentação dos seus processos. O segundo erro é desconsiderar a importância de testemunhas e do laudo pericial. O que acontece na prática é que muitas empresas, como a gente viu nos 2 estudos de caso, às vezes ou não emitem a comunicação do acidente de trabalho ou colocam muita dificuldade para emitir, e vai ser essencial que no seu processo tenha um bom laudo pericial que comprove a relação do dano sofrido com o acidente no ambiente de trabalho. Por isso também é muito importante buscar testemunhas para comprovar, e inclusive a prova testemunhal pode ser a chave do sucesso ali do processo, porque muitas vezes a empresa pode fazer como aconteceu no segundo estudo de caso, que a empresa trouxe um argumento de defesa que a lesão que ele tinha sofrido não tinha sido no ambiente de trabalho. Então a prova testemunhal em casos como esse vai ser muito importante para você sustentar o seu caso. E o terceiro erro é não se atentar a esse entendimento recente do STF, o tema 932, que diz
diz que há casos que é possível a responsabilização objetiva quando há essa atividade de risco. Como a gente viu no primeiro estudo de caso, tem atividades que têm essa caracterização, então é importante ter em mente que esse entendimento está consolidado e, se o seu caso for um caso que tem atividade de risco, lembrar de colocar essa fundamentação nos seus pedidos. Viu só? Garantir uma indenização justa por um acidente de trabalho envolve bom conhecimento técnico e também uma boa estratégia jurídica. Se você achou esse vídeo útil, curta, compartilhe com um colega advogado para que mais pessoas tenham acesso a esses casos e me diz também nos comentários quais outros vídeos, quais outras ações jurídicas você quer ver por aqui para a gente trazer e comentar e analisar juntos. Lembra de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse e até a próxima.